Eu cheguei num momento em que eu queria um pouco mais, eu queria fazer um pouco diferente, eu queria que as minhas reportagens, talvez eu conseguisse aprofundar elas de um jeito diferente. Nosso foco é realmente trazer as reportagens, as reflexões com análise e com credibilidade. O que eu escuto de todo mundo é para onde que vai a saúde? A gente tem o cenário, a saúde vai custar cada vez mais caro, os tratamentos estão cada vez mais caros, as pessoas estão envelhecendo, quando a gente envelhece, a gente tende a ter mais doenças. Onde está o interesse político-econômico para o desenvolvimento da saúde? Enquanto houver dinheiro que baliza as tomadas de decisão e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a gente vai ter talvez essa diminuição da velocidade de que as coisas de fato aconteçam. O jornalismo profissional é algo que eu sempre defendo e sempre vou defender, porque de fato a gente está sujeito a erro, com certeza, como você disse, mas a gente se cerca de vários muros para tentar evitar ou minimizar esses erros. Então tem que ter essa responsabilidade. A grande coisa do futuro da saúde foi a gente mapeou uma tendência que estava acontecendo no setor da saúde e ele nasceu dessa forma. Eu preciso trazer valor para quem está me assistindo, eu não estou ali só jogando alguma coisa. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Como Não Pensei Nisso Antes, um podcast onde a gente trabalha a inovação a partir do óbvio. Aqui eu recebo pessoas que tiveram alguma sacada, perceberam algum movimento do mercado, criaram alguma coisa nova e revolucionaram o seu setor de alguma forma e estão aqui para dividir essa experiência com a gente. E hoje eu estou recebendo aqui uma jornalista, a primeira jornalista que eu recebo, estou super feliz, para falar sobre uma mudança que está acontecendo no mercado, contar um pouco do projeto dela, que eu acho fantástico, e a gente vai falar muito sobre ele. Enfim, sem mais delongas, queria apresentar para vocês a Natália Cuminali. Natália, seja muito bem-vinda. Muito, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com você, acho que vai ser um momento importante para a gente falar um pouco, não só do futuro da saúde, que é o meu empreendimento, mas também desse mercado jornalístico aí, que é bem desafiador, né? Boa. Natália, acho que para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira profissional, né? Aquela coisa meio Globo Repórter, assim, né? De onde vem, o que come, o que aconteceu, e apresentar para as pessoas o futuro da saúde. O que é esse projeto que você está tocando? Tá, então acho que fazendo um resumo, né, para a gente não ficar aqui horas falando dessa carreira, acho que o grande ponto de destaque da minha carreira foi o momento, o tempo que eu passei na revista Veja, né? Eu me formei em jornalismo, depois de me formar, e enquanto também era estagiária, estagiei em vários veículos, já freelei na Folha, já trabalhei na Record, mas aí tive um ponto de virada ali que enquanto eu estava na Record, eu consegui ir para a Editora Abril, na época era um programa de estágio que você tinha que se candidatar e tal, e fui para Abril para trabalhar nas revistas licenciadas. Dentro dessas revistas licenciadas eu, enfim, fazia várias coisas, mas era muito mais atrelado a pouca produção de texto, pouca reportagem, e eu tinha uma coisa de, eu preciso fazer reportagem. E aí eu fui para a Veja, tinha um programa de recrutamento interno dentro da Editora Abril, e lá eu consegui... acabei entrando, né? E antes de eu entrar na saúde especificamente, eu cobri vários temas. Então, eu fazia desde celebridades, economia, esporte, mas também depois comecei a fazer a saúde. E aí, dentro da saúde, acho que foi onde eu me desenvolvi, né, Eduardo? Assim, a gente pode entrar em vários detalhes de como que isso aconteceu, mas dentro da Veja eu participei muito ativamente de todas as grandes transformações que a gente viu no jornalismo, que é o que eu acho que a gente vai trazer aqui, desde a transformação digital mesmo, né, de você unir site com revista. Consegui me desenvolver muito na área da saúde, porque eu também acompanhei muito as grandes transformações da saúde, desde inovações, e essas inovações no caráter de novos fármacos, né, novos tratamentos, até mesmo a tecnologia, a chegada da telemedicina, até os movimentos do mercado da saúde. Então, eu fui vivendo ali todo esse momento. E participei também muito desses novos formatos. Então, você não faz mais só digital, você também faz o impresso, você também faz o vídeo, então o jornalista multiplataforma. E aí, em 2019...
que foi pré-pandemia, foi um momento que eu estava no outro... Depois já de ter vivido muito lá na Veja em vários aspectos, eu comecei a ver, esse mercado ele está mudando, esse mercado está se transformando, de saúde especificamente, e o de jornalismo. E eu senti a falta de um lugar para trazer todas essas grandes reflexões, essas grandes transformações da saúde. E aí, ao mesmo tempo, eu vi ali os colegas, os fóruns, debatendo as crises do jornalismo, né? O que vai, para onde vai, o que vai acontecer e tal. Eu falei, quer saber, eu preciso fazer, eu preciso tentar fazer diferente, fazer o que eu acredito, fazer o que eu acho que falta para esse setor de saúde, também para o jornalismo. E eu pedi demissão em 19, para criar o Futuro da Saúde, que é o meu hub de conteúdo, né? Já convido a tua audiência para acompanhar. A gente fala sobre as grandes reflexões da saúde, sobre as mudanças, sobre as transformações em vários aspectos, com olhar de negócio, com olhar de tecnologia e inovação, com olhar de política pública. E aí a gente tem vários pilares dentro do Futuro da Saúde, acho que eu não preciso me prolongar aqui, mas depois a gente pode abordar um pouco mais. Mas acho que a grande coisa do Futuro da Saúde foi a gente mapeou uma tendência que estava acontecendo no setor da saúde e ele nasceu dessa forma. Logo depois veio a pandemia, em 2020. A pandemia, querendo ou não, foi um grande baque, acho que para todo mundo, né? Para toda a sociedade. Mas para a saúde especificamente, a informação virou um ativo muito importante. Então isso também comprovou a tese de que era importante a gente ter esse lugar que traziam essas grandes discussões. Então a gente acabou nascendo num momento certo também. E isso tudo acho que colaborou para esse momento hoje que a gente tem no Futuro da Saúde. Hoje a gente tem um site, uma newsletter, um canal no YouTube, a gente também trabalha redes sociais, estamos lançando a nossa nova frente de eventos, enfim, e aí tem um grande guarda-chuva aí que a gente cobre dentro do setor da saúde, trazendo conteúdo. Nosso foco é realmente trazer as reportagens, as reflexões com análise e com credibilidade. Você tocou num assunto aí... Bom, tem tanta coisa, mas vamos lá. Eu queria que você falasse desse seu momento que você pediu demissão. Porque você falou, não, eu pedi demissão, tal... Vamos lá. Estava 10 anos na Veja. Uhum. A Veja, gostem ou não gostem, ela é a revista mais importante do país. Ponto. Sim. Ou a maior, mas é um nome muito forte. Ninguém discute isso. Chegar a um ponto que você chegou, de ser uma repórter de saúde da Veja, não é para qualquer pessoa. Evidentemente, quando a gente alcança certos pontos na vida, a gente percebe que as coisas não são como a gente idealizava. Mas daí a você ter a coragem, ou a irresponsabilidade, ou a maluquice de pedir demissão e não vou fundar o meu negócio porque eu enxerguei isso. Você precisa ter um propósito muito grande, você precisa ter uma convicção muito grande. O que você enxergou? Você falou, não, eu vi uma oportunidade. Eu acho que é mais do que isso. O que você verdadeiramente enxergou para você bancar isso? Falar, não, cara, eu vou fazer esse movimento e isso vai dar certo. Deu muito certo. O que você enxergou e como que foi essa sua tomada de decisão emocional, assim, você com você mesma? Assim, obviamente não foi um rompante de vou pedir demissão amanhã e vou abrir um negócio. É algo que eu realmente fui estruturando mentalmente, emocionalmente e até de uma forma bem pragmática, né? De como que eu vou fazer isso, como que eu vou colocar esse negócio de pé. Mas acho que, essencialmente, eu, obviamente, sou muito, muito grata a tudo que eu construí na revista Veja. Entrei no site, depois fui para a revista, fui galgando todos esses pedacinhos e sempre tive muito espaço. Muito espaço e muita oportunidade. E de fazer viagens, de cobrir congressos, de conhecer pessoas, de fazer vídeo. Então, eu quero fazer um programa em vídeo. Pode fazer. Assinei mais de 15 capas. Assinei. Quero essa reportagem aqui, eu acho que dá para a gente fazer ela. Conseguia. Então, assim, eu era muito respeitada dentro da minha carreira lá e eu consegui mesmo criar todos esses... Tudo que eu achava importante para minha carreira, eu tive esse espaço, essa abertura. Óbvio que foi muito conquistado, né, no passo a passo, mas eu tô trazendo isso de contexto, Eduardo, para chegar nesse ponto. Eu cheguei num momento em que eu queria um pouco mais.
eu queria fazer um pouco diferente. Eu queria que as minhas reportagens, talvez eu conseguisse aprofundar elas de um jeito diferente, ou talvez ter um pouco mais de espaço no sentido de até número de páginas, sabe? Você quer fazer uma grande... tá acontecendo isso aqui, vamos fazer... não, você tem 4 páginas porque a política tem 12. Então eu tinha ali um ponto que, assim, a saúde... do jeito que eu estava vendo o que estava acontecendo, não tinha essa cobertura aprofundada e analítica da qual eu achava que era necessária. E lá, obviamente, pela constituição da própria revista, né, porque é uma revista de múltiplos assuntos, saúde nem é um dos principais, né, hoje ainda é um dos principais, mas, obviamente, você acaba concorrendo com outras coisas, desde a queda de um avião, um crime, uma questão política, até Olimpíadas. Então, assim, era esse multiverso ali, e a saúde estava ali com o seu papel, mas eu achava que ela merecia um protagonismo. Então, esse foi um ponto muito claro para mim do ponto de vista de negócio e de propósito também. Porque eu via o setor nessa grande transformação que ele vive, e aí a gente pode falar disso aqui, do quanto ele é desigual, de quanto você tem desafio de saúde pública, de saúde suplementar, que ele é muito multifragmentado, que ele é complexo, que não necessariamente as pessoas que estão dentro da saúde entendem o que acontece com a saúde. Ou seja, e há essa falta de informação. Aí você pensa, por que a gente não vai fazer isso? Por que eu não vou criar algo desse tipo? Então, a parte lógica, estratégica, vem muito desse lugar, assim, de eu sentir que merecia mais espaço e que talvez eu teria que criar esse espaço. Esse é o ponto. Do ponto de vista emocional, é uma longa trajetória e jornada, porque é difícil. É muito difícil você... Eu sempre fui conhecida como a Natália da Veja. Oi, eu sou a Natália da Veja, me apresentava a Natália Cominali, da Veja, vinha como um aposto logo ao meu nome. E aí você tem que tomar a decisão de eu não vou ser mais a Natália da Veja, quem vai ser a Natália? Eu sou hoje a Natália do Futuro da Saúde. Mas eu criei, a gente não sozinha, né? Obviamente eu tenho uma equipe e a gente foi galgando passinho a passinho para conseguir ser o futuro da saúde, para que o futuro da saúde tivesse essa grande relevância. Mas foram muitas conversas internas, muitas conversas com o meu marido, muitas pessoas não apoiaram, acharam que era loucura, exatamente, porque primeiro que empreender já é loucura, né? Imagino que não tenha sido por mal, né? Às vezes a pessoa fala assim, cara, você tá num bom emprego e tal. Exatamente, não, nem acredito que tenha sido por mal, não, mas eu acho que é uma coisa do tipo, a chance disso dar certo é muito pequena, é uma preocupação, porque querendo ou não também, a minha geração, acho que a sua geração, a gente deve ter a mesma idade, sempre foi muito guiada para você ter a sua carteira assinada, você ter uma carreira, o CLT é importante, a segurança, isso é um sinal de status, de que você chegou até algum lugar. Então, também tem isso, assim, quando você pergunta para pessoas mais velhas, você vai fazer isso? Você vai abandonar esse lugar? Então, mas realmente foi uma decisão muito minha, né? Ninguém ia tomar ela por mim. E aí eu realmente resolvi arriscar. E aí, no momento que você tá nessa situação, se você arrisca, você vai para cima, né? E é o que eu tenho feito todos os dias. Me chamou a atenção, uma vez, você falou sobre essa questão das matérias e tal. Eu atendia um cliente que chamava-se L6 Capital, eles inclusive foram vendidos, mandar um abraço pro Fernando e pro William. E aí, eles eram uma boutique de M&A. E eles estavam falando, era um texto que a gente abordava sobre o mercado de psiquiatria e de saúde mental, como ele estava se estruturando como negócio, como business. E aí vocês fizeram essa matéria. E eu falei, cara, nenhum outro veículo faria essa matéria. Como de fato não fez. Ninguém... Todo mundo falando de... Não que os outros temas sejam menos importantes, mas... A estruturação do negócio de saúde mental era um recorte tão específico, mas ao mesmo tempo tão necessário, porque, veja bem, você tem um boom de problemas de ordem de saúde mental acontecendo. Para onde vão essas pessoas? E como elas vão ser atendidas? E também discute-se muito pouco sobre a qualidade desses ambientes. Na verdade, só se discute quando estouram uma clínica ou alguma coisa assim. Mas ninguém debate seriamente o bastidor da estruturação disso.
e a gente conseguiu fazer isso com vocês, assim. Isso me chamou muito a atenção, assim, do ponto de vista jornalístico, porque muito também se critica os assessores, mas às vezes também o assessor também conhece. Ele tem uma oportunidade de se especializar ali, que às vezes o repórter de um grande veículo não tem por conta da demanda de matérias que ele tem para fazer. E aí vocês conseguiram dar essa cara. E aí, indo para essa questão do conteúdo, o que mais? Eu citei esse exemplo, que eu achei muito legal, eu já te falei isso várias vezes. O que mais que você tem feito, assim, que você, além dessa questão do espaço, imagino que tenham recortes, né, como esse, que você olha e você fala assim, puta, eu me orgulho disso daqui, ainda bem que eu criei o Futuro da Saúde, porque eu consegui dar voz para essa história. Tem alguma coisa nesse sentido, assim, que você... Eu acho que seria injusto se eu escolhesse uma história específica, mas eu acho que o principal, o nosso norte muito forte dentro do Futuro da Saúde é a gente trazer de verdade essas reflexões mais profundas sobre o setor. Então, o setor da saúde, como eu disse, ele tem essa complexidade, e aí os próprios entes da cadeia não necessariamente estão por dentro de tudo que acontece. E aí quando você pensa, tá, a saúde está vivendo essa transformação, mas como que eu vou entender como está acontecendo? É sempre o nosso norte principal da pauta. Eu só vou dar uma pauta se ela faz sentido para esse ecossistema, se ela consegue ir além da superfície. Então, assim, dentro das nossas reportagens, isso vai para todos os pontos. Então, se você fala sobre como que funciona o mercado de psiquiatria, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vendo ou novas empresas surgindo, ou fazendo algumas fusões, e aí, tá. O que isso significa do ponto de vista de mercado? Qual que é o impacto disso para a população? Então, a gente faz isso em todas as nossas reportagens. Acho que agora a gente tem um momento atual de reforma tributária. Se você parar para pensar em reforma tributária na saúde, cada stakeholder da saúde tem uma posição diferente, uma necessidade diferente do ponto de vista de reforma tributária. A gente trouxe ali uma reportagem. Tá, no momento que está o texto atual, quem está feliz, quem está infeliz, qual que é o próximo passo? Porque você não encontra. Não adianta você perguntar isso para o ChatGPT. Você não encontra isso de uma forma consolidada de como que o setor da saúde está se comportando. Então, eu tenho muito orgulho disso, assim, de trazer essas nossas pautas para coisas que a gente não vê em outro lugar. E, assim, em termos de feedback, o que eu recebo muito, assim, das pessoas é, Natália, eu espero todo dia, todas as quintas-feiras, às 7 horas da manhã, para abrir a tua newsletter. Eu já ouvi gente que tomou bronca, sei lá, do gestor, porque entrou para a reunião sem saber uma informação que estava na newsletter do Futuro da Saúde. Então, assim, no sentido de que a gente é importante para o ecossistema de saúde. O que a gente traz ali, de alguma forma, ajuda a pautar a decisão, ajuda a trazer informação, a trazer reflexão, a formação de pensamento crítico. Porque a gente, além de trazer essas pautas e compilar essas informações, a gente escuta as melhores fontes para trazer esses pontos para a nossa audiência. Então, acaba sendo esse lugar de eu preciso ler isso, eu preciso acompanhar isso, porque aqui a gente tem essa garantia de credibilidade, de acurácia da informação, desse cuidado com a pauta, que são esses os nossos valores, assim, algo que é o que eu mais me orgulho, assim, do que a gente faz no Futuro da Saúde. Como que você vai fazer? Eu não sei se já chegou essa hora, mas acho que todo empreendedor ele enxerga algum gap de mercado, alguma oportunidade. Ele sempre é muito bom naquilo que ele faz, e aí ele começa o negócio, e aí o negócio começa por ele. Mas tem uma hora que ele vai virando um monstrinho o negócio, que é como você falou, já não é mais só a Natália. Ah, não. E como que, de empreendedor para empreendedor, como é que você faz para manter o padrão Natália Cuminali, aquele que estava lá dentro de você, assim, que sempre vai estar aquele cuidado, aquele capricho, e descer isso? Porque também exigiu de você não só uma versão jornalista, mas uma versão gestora, empreendedora, que talvez você nunca tenha tido a oportunidade de colocar ela para fora. Não sei se você já tinha tido negócios antes e tal. Como que tem sido isso para você fazer a gestão disso? Que é diferente de você ter o controle do texto que você está escrevendo ali, né? Outras pessoas vão fazer. Realmente é um grande desafio, assim. Obviamente,
comecei o Futuro da Saúde sozinha, depois de um tempo eu e uma estagiária, depois um repórter, depois outro repórter, e hoje a gente tem um time. É um desafio do ponto de vista... Quantas pessoas são? Hoje nós somos em 7 pessoas e a gente tem mais 2 agências que prestam serviço pra gente para captação de YouTube, uma parte ali de fazer os recortes e tal. Então, assim, mas hoje a gente tem esse time. E é um time, assim, muito bom, muito potente, mas que, de fato, demanda essa gestão, esse olhar para a qualidade, mas que está todo mundo muito alinhado com esse propósito e já entende que é assim que a gente faz. Então, acho que esse é um ponto dessa formação. A ideia é que a gente cresça, né, e vá conseguindo escalar. Sempre foi uma questão para mim, né, não é um negócio... da Natália Cuminali, né? Assim, apesar de ser um negócio fundado por mim, eu não tô mais 100% à frente de tudo. Eu praticamente não escrevo mais. Eu não faço mais reportagens. Eu faço uma ou outra, mas assim, eu faço as entrevistas dentro do podcast, mas toda a parte da reportagem, do dia a dia, você vai querer me vender uma pauta, não sei quem, fulano de tal, vai vir aqui, se você puder entrevistar, não sou eu que faço. Então... eu já consegui fazer isso e aí com a garantia de que o time vai devolver exatamente a qualidade que se fosse eu que fizesse, porque com certeza sim, eles são excelentes. Mas assim, sempre foi também uma preocupação, tanto que o Futuro da Saúde é um canal independente necessariamente da minha imagem, né? A gente vai fazendo esse rebranding dele, sabe? Tem ali a Natália Cuminali, mas tem também o Futuro da Saúde. A gente teve esse ponto de virada no ano passado, 2023, em que a gente tinha até um formato de site que, na verdade, era um formato muito de blog. E hoje a gente mudou, fez realmente essa mudança gráfica do site para que ele tenha essa cara de portal, que é o que ele é, com múltiplos profissionais escrevendo. A gente tem, além dos nossos repórteres, alguns freelancers que eu contrato para pautas específicas que eu acho importante. E saúde não é fácil, né, Eduardo? Assim, sinceramente, do ponto de vista de você ter a qualidade da informação e o entendimento do setor da saúde. Então... para mim também é um pouco difícil de encontrar esses profissionais que são hiper nichados e que conseguem entregar para mim aquele conteúdo que eu preciso. Então, eu também trabalho muito com formação. Necessariamente vem ali uma pessoa que quer começar a trabalhar e você vai desde o começo. Tá, vou te contar um pouco como funciona o setor da saúde, quais são as pautas importantes, feedback constante, justamente para a gente garantir que a nossa identidade, ela perdure independente da minha presença, né? Com essa explicação de business que você passou, a gente chega numa outra etapa do negócio, que é fazê-lo parar em pé. A gente sabe que o mercado de comunicação... qual é a história que, pelo menos, eu ouvia, né, falar de mim? Jornalismo paga mal, e aí ele paga mal, ele começou a contratar gente muito juniorizada, e eu não falo juniorizada, gente jovem, gente, talvez não seja esse o termo, caiu a qualidade do texto, ponto. Isso eu posso afirmar com segurança. Não todo ele, mas de uma maneira geral. E teve um problema ali financeiro também, no modelo de negócio jornalístico, né? Com o boom dos sites, etc e tal. Então começou uma coisa meio de posta, vamos rápido. Perdeu-se a profundidade, perdeu-se a credibilidade junto à sociedade de uma forma geral, etc e tal. Vem um boom de veículos como o Futuro da Saúde, e a gente vai falar de todos eles, passar mais ou menos por alguns, que apostaram na qualidade. Eu vejo um pouco dessa forma. Não, peraí, se eu falar com esse nicho direito, talvez aqui gere alguma... enfim, eu consiga viabilizar o negócio. Foi por aí que vocês fizeram o Futuro da Saúde parar em pé? Assim, como que vocês ganham dinheiro de fato? Tá, esse é um ponto que você até tinha me perguntado antes, né, que nunca fui empreendedora, né, assim, então foi um aprendizado constante também, assim, nunca tinha empreendido. A gente, quando faz jornalismo na faculdade, ninguém fala de empreendedorismo, e aí você tem uma ideia de como que você vai fazer isso, como você vai monetizar, né, como você faz o negócio funcionar. Na época, para eu pedir minha demissão, eu tive que fazer as minhas reservas, né, de dinheiro mesmo, para
até isso aqui virar o quanto que eu posso investir, como que eu vou viver com isso. Mas aí, a partir de então, a nossa fortaleza é justamente a nossa audiência. A nossa audiência, ela é muito nichada. Então, se você para pensar, eu falo com o público geral? Falo com o público geral, mas não necessariamente a gente tá hoje dentro de quem quer saber sobre a última dieta, sobre como faz para emagrecer. A gente não usa esses artifícios em geral, às vezes da grande imprensa, que é usar o clickbait, fazer aqueles títulos para que as pessoas tenham essa conversão em número de audiência. Não é isso que a gente entrega. Então, e tendo isso muito claro para nós, e às vezes até alguns clientes vêm, a gente está querendo fazer isso, e a gente é sempre muito transparente. O que a gente vai entregar para você é muito essa reflexão e essa percepção do setor, ou seja, em reputação, ou seja, conversar com quem toma decisão. Não necessariamente você vai ter um volume. Você não vai encontrar ali muita gente lendo aquilo, nem absorvendo, nem lendo a partir do título ou da linha fina. Então, quando a gente entendeu que esse é o nosso lugar, e na verdade desde o início a gente já entendeu o que isso seria, ficou muito claro quais são os nossos processos. Então hoje, respondendo objetivamente a sua pergunta, de onde que vem a nossa fonte de receita? Branded content. A gente tem branded content em vários modelos, então desde uma matéria específica até um conjunto de matérias, uma série de matérias. A gente tem patrocínio. Então, o canal, por exemplo, do YouTube, ou Futuro Talks especificamente, tem patrocínio. A gente tem branded em vídeo também. E a gente tem também um modelo de projetos customizados, que aí a gente faz para o cliente de acordo com aquilo que faz sentido. E a gente está abrindo agora também uma nova frente, que eu não sei se você acompanhou, agora em 27 de agosto vamos ter o nosso primeiro evento. Então, também vem com uma nova frente de negócio e de monetização. Fala um pouco sobre essa frente. É uma necessidade também que a gente sentiu dentro do mercado da saúde. Se você prestar atenção no setor, tem vários eventos, mas alguns eventos que, às vezes, eles são muito específicos e não necessariamente eles falam com o ecossistema. Ou seja, você tem um evento específico dos planos de saúde, um evento específico dos hospitais, um evento específico de uma empresa ou de uma marca. Você não tem um evento em que você olha para todo mundo e chama todos esses stakeholders do sistema. E aí eu, olhando para isso e também sendo muito provocada no sentido positivo por algumas pessoas. E aí, quando vocês vão ter o primeiro evento? Quando que vocês vão ter? E aí a gente resolveu lançar agora em agosto o nosso primeiro evento. Vai ser um evento online. Os palestrantes vão estar lá presencial, mas a gente resolveu nascer com esse evento online para ser realmente a primeiro ponto ali de uma nova avenida que a gente vai lançar, que é ter uma trilha de mais eventos online, de repente ir para um evento presencial, que vai ser um próximo passo que a gente vai fazer. Então, mas entendendo que a gente precisa entregar para a nossa audiência todos os pontos que a nossa audiência quer, em termos de ponto de contato. As pessoas, por que elas participam de um evento? Porque elas querem se aprofundar numa questão específica, porque às vezes o evento acaba sendo como um lugar onde se ilumina ali uma questão de que elas estão em dúvida. Às vezes é um ponto de conexão também, às vezes é aquela de networking, exatamente. Então, e a gente entende essa fortaleza da nossa comunidade dentro do futuro da saúde e de quanto essas pessoas elas estão interessadas a ter essas reflexões. Então, o tema do nosso primeiro evento é inteligência artificial na saúde. Inteligência artificial e o futuro da saúde. Então, a gente vai trazer essas reflexões. Eu montei uma agenda, assim, da qual eu sou bastante orgulhosa e muito grata às pessoas que toparam participar do evento, mas com vários players desse ecossistema, justamente para a gente entender qual que vai ser o impacto da inteligência artificial na saúde, o que a gente já tem de prática em relação a isso. E aí, eu entendo que a gente vai realmente fincar ali o pé num momento de evento, mas para trazer essas reflexões, porque eu acho que tem muita informação desencontrada sobre esse impacto da IA na saúde. Quer dizer, da IA em tudo, né? Se a gente puder falar aqui depois da IA no jornalismo, é outro tópico, mas é isso. Então, acho que o evento vai trazer esse conteúdo que a gente sente falta. Você consegue? Eu tinha até separado essa pergunta para você. Eu tinha visto o evento. Você consegue dar pra gente aí, sei lá, 5 tópicos ou 3?
sobre os impactos da inteligência artificial na saúde, assim? Eu acho que dá para, obviamente, a gente aterrissar em vários aspectos. Tem primeiro, acho que um dos pontos é a gente pensar na inteligência artificial na prática, ou seja, às vezes muito num sentido operacional, de deixar com que o sistema de saúde fique de uma forma mais objetiva, ganhe em eficiência. Então, a inteligência artificial ainda é muito usada no sentido de robotização, né, de processos, para que venha essa entrega de valor ao ecossistema por eficiência, por redução de erros e tudo mais. Então, isso é algo que a gente já vê na prática. Tem outro ponto que a gente sabe que pode ajudar muito, e acho que é um dos pontos que eu quero descobrir muito dentro do evento, que é na ajuda dos diagnósticos. Então, tem inteligências artificiais sendo treinadas do ponto de vista de imagem para ajudar o médico a identificar se uma determinada... A oncologia tem muito disso já. Né? A oncologia tem muito disso já, mas o quanto disso está sendo utilizado na prática no sentido de que, assim, tem essa grande discussão, né? Será que os médicos eles vão ser substituídos por robôs? Tinha essa grande discussão na radiologia especificamente, né? O que vai acontecer com o médico radiologista? E aí eu quero muito perguntar isso para os nossos convidados desse evento, justamente para entender como que eles têm sentido isso na prática e o quanto falta para a gente ter a inteligência artificial incorporada no dia a dia do médico. E aí uma outra coisa que deve acontecer e que a gente também vai entender nesse evento é essa personalização da jornada do paciente, né? Em vez do paciente ser encaixado dentro de um processo, ele muito provavelmente ele vai ter esse olhar muito individual e holístico para a saúde dele. A partir de então, você consegue cuidar da saúde dele a partir das necessidades que ele tem. Então... Mantê-lo saudável. Mantê-lo saudável, usando os inputs, às vezes até dos vestíveis. A gente usa esses relógios hoje em dia. A gente tem esses dados dentro dos prontuários, que em algum momento a gente pode ter a interoperabilidade na saúde, que é uma das grandes promessas. Interoperabilidade. O que é isso? É a troca de dados. É a troca de dados e informações dentro da saúde. Pensa que, num mundo ideal, você vai em vários médicos. Você vai no seu cardiologista, de repente você vai no urologista, você vai na dermato se você mapeia pintas. E aí, você também faz alguns exames que, de repente, o nutricionista pediu. E aí, por algum motivo, você faz alguma outra coisa que você vai no SUS, você tem as suas vacinas. Onde que está tudo isso? Natália, eu falava disso em 2006, juro pra você. Então, a gente não avançou tanto assim, infelizmente. Eu escrevia na revista AB Câncer, da Associação Brasileira do Câncer. Nem sei se existe, mas a associação existe? Não tenho certeza também, são muitas associações. Eu trabalhei junto com o Moura, Tá. que a gente falou, o Moura Leite Neto, um abraço pra querido. ele. A gente teve... Eu atendi o MASP nessa época, e ele atendia o Hospital AC Camargo. Eu fiz alguns trabalhos no AC Camargo também, e aí ele seguiu a carreira brilhante dele. Cara, a gente discutia isso lá atrás. A gente discutiu uma coisa que tem a ver com o que você tá falando, essa matéria eu fiz. Por que o programa Saúde da Família não cobria a oncologia? Tá. O médico já vai na casa das pessoas. Por que ele não fazia perguntas e tentava obter o diagnóstico sobre isso? Essa ideia de ter várias coisas que pertencem ao paciente, mas que estão presas... essa discussão de 20 anos atrás. Por que o único cara que eu vi... Por que não andou? Assim... As únicas pessoas que eu tive a oportunidade de ver fazendo alguma coisa que me chamou muito a atenção foi o pessoal do Doutor Consulta. Mas eu os atendi em 2014, 2015, quando era muito incipiente. O Guilherme Azevedo, que você entrevistou, ainda estava lá junto com o Tomás. E para mim era uma conversa fiada deles. Eu encarava dessa forma. Ah, entendi. Eu não entendia. Não, a gente vai fazer uma rede de clínicas e, você liga, te atende na hora, etc e tal. Você consegue agendar pro outro dia. Por que, por exemplo, vamos pegar esse assunto, esse tópico, que é um tópico que interessa para todos. Por que é que o médico não te atende na hora, cara?
Aí tem uma questão ali da agenda do médico e de como acontece essa gestão, né? Eu acho que Eu não. É porque a gente discute muito tecnologia e inovação, mas a gente esquece que tem as pessoas por trás. sim. Mas se você pensar na telemedicina, vamos pensar no, assim, qual que é dentro do modelo da saúde que você tem de cuidado imediato, se você precisar agora de um atendimento. Em geral, as pessoas vão, e aí dá pra gente criticar isso ou não, direto pro pronto-socorro. Com o advento da telemedicina, isso mudou. Mas que teve uma puta resistência. Teve. Política. Eu fiz, não, eu tenho um bastidor disso, eu fiz uma capa da Veja sobre isso em 2019, pré-pandemia. Acho que foi, talvez tenha sido a última capa que eu assinei. E aí, enfim, fiquei sabendo que o CFM ia ter essa resolução autorizando a telemedicina. A gente construiu uma capona, assim, bem bacana, contando sobre como isso ia funcionar. A gente saiu junto com o Fantástico. E aí eu viajei para os Estados Unidos para participar de um curso. Quando eu estava lá, o pessoal começaram a me avisar. Eles, Natália, a gente vai ter que revogar, vai ter que revogar, vai ter que revogar. Revogaram. E aí, por quê? Por causa dessa relação e dessa resistência das pessoas à novidade, né? Porque tinha muito esse medo de o que vai acontecer com o médico no momento em que você não vai precisar ir no consultório, de repente ele vai ter que cobrar mais barato a consulta dele. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Enfim, aí, só para encurtar a história, veio a pandemia e aí reautorizaram, né, a telemedicina em caráter emergencial. Mas voltando, hoje a telemedicina, para quem tem um plano de saúde, principalmente, é uma realidade. Eu uso muito a telemedicina. Acordo me sentindo um pouco mal, não sei o quê. Em tese, eu poderia ir até um pronto-socorro, ou poderia marcar uma consulta específica. Já tive vez de ligar e de estar com Covid não diagnosticado ainda, mas assim, nesse caso, eu preciso que você vá até o pronto-socorro, porque você precisa fazer um exame, eu não consigo sair daqui. Mas em outros casos, não. Vem ali uma prescrição, observa isso por mais um tempo e é isso. Agora, se você quer um especialista, você tá, de alguma forma, dentro da agenda dele, olha, né? como tem uma questão cultural também, assim. Os próprios pacientes também, às vezes, demandam... eu vi isso no Doutor Consulta. Era uma crítica, não a eles, mas foi por isso que o mercado... Foi por isso que eles surgiram. Os médicos não encostam. O Tomás falava muito isso. O médico precisa olhar para o paciente. E o brasileiro, ele precisa disso. Então, também, não é só uma questão de tecnologia, mas é uma questão cultural da introdução da tecnologia mudando os nossos hábitos. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente discute coisas complexas, como operar uma pessoa nos Estados Unidos, né? Um brasileiro, um médico dos Estados Unidos operando um cara aqui, robótica, inteligência artificial, telemedicina, mas a gente ainda tem problemas básicos que a tecnologia básica poderia ajudar a gente, assim. Falta uma humanização do cuidado. Mas de maneira geral. Tipo, esse negócio da fila, cara... Você viu um vídeo, eu não me lembro o canal que foi, que é uma paródia. É tipo um Porta dos Fundos, mas não é o Porta dos Fundos. Eles devem ficar putos de ouvir isso. Mas é isso. Branding. É um encanador, o médico chama o encanador, e aí o encanador fala, cara, se você tivesse agendado no particular, eu te atendi agora. Entendi agora o seu ponto. Mas, puta, você veio pelo convênio, o convênio é mais complicado. Aí o cara fala, mas eu tô aqui, a privada tá entupida. Ele fala, nesse caso, você tem que jogar isso. Ele fala, mas eu que vou fazer? Eles inverteram o jogo. Por que eu tô colocando isso? O que tem de básico pra gente fazer na saúde, já que a gente tá discutindo o futuro da saúde... E você tá falando pra mim, puta, certas coisas de 20 anos atrás não foram resolvidas, né? O que a gente pode fazer, assim, você com a sua experiência, com as pessoas que você ouve, como iniciativas como a Alice ou o Doutor Consulta, ou qualquer outra que você queira citar aqui, que você conheça, elas são exemplos de, pode ser por aqui, pode ser por ali. O que você tá vendo de resolução básica?
Eu nem vou citar nenhuma específica para não ser injusta, porque eu realmente, assim, eu escuto muita gente dentro do podcast do Futuro Talks, e o que eu percebo hoje é todo mundo muito disposto a fazer diferente, a fazer na prática, a fazer funcionar, a quebrar um pouco um paradigma do que a gente viu até agora. Então, assim, pensando do ponto de vista da saúde digital e da interoperabilidade que eu trouxe antes, a gente está num momento, em tese, mais propício para que isso aconteça, Eduardo, porque, assim, hoje nós temos uma secretária de saúde digital, que é a Ana Estela Haddad, que até tem feito iniciativas, falou recentemente numa coletiva de imprensa que eles lançaram algumas iniciativas, que já está conversando com a iniciativa privada para que haja essa troca de dados e essa interoperabilidade. Então, assim, tem alguns passos ali, para não ser só injusta de, nossa, só 20 anos e nada é feito. Então, tem alguns passos ali que estão acontecendo. Mas, de fato, o que eu escuto das pessoas em geral é que você precisa de vontade. De vontade para inovar, de vontade de dar o próximo passo. Mesmo que você tenha a tecnologia, mesmo que você já tenha o sistema, de alguma forma, já desenvolvido, é muito difícil você sair de um lugar onde você sempre esteve e mudar o seu modelo de negócio. Mas hoje, agora respondendo de verdade a tua pergunta, o que eu escuto de todo mundo é para onde que vai a saúde? A gente tem o cenário, a saúde vai custar cada vez mais caro, os tratamentos estão cada vez mais caros, as pessoas estão envelhecendo, quando a gente envelhece, a gente tende a ter mais doenças, e não só uma doença, mas múltiplas doenças. Como que vai ficar esse jogo da saúde dentro desse cenário? Então, são múltiplos os desafios. E aí, a grande chave, pelo menos assim, é o que eu escuto das lideranças que eu escuto, é você investir em prevenção. Ou seja, como que hoje você se antecipa aos problemas de saúde que você pode ter no futuro. Então, desde você ter essas ações que são em prol da sua saúde, como se alimentar bem, fazer atividade física, ter uma saúde mental bem cuidada, mas também você tentar capturar quais são as tendências. Então, de repente, se você tem uma história na família de tumores de pulmão, talvez você tenha que entrar num rastreio precoce. Se você tem história na família de hipertensão, de diabetes, você já começa a olhar isso antes. E aí, a tecnologia vai ser muito fundamental, justamente não só para você olhar, mas para você criar esse monitoramento. Porque tem que ser orgânico, né? Eu tinha uma coisa que eu também ouvia há um tempo atrás, que era assim, bom, eu fui no médico hoje, aí eu fui no médico daqui a 6 meses. Aí ele falou, Eduardo, você engordou 5 quilos daqui para cá, então, e aí você teve esse resultado no seu hemograma, e agora você teve esse resultado X. Então, a probabilidade de você ter tal coisa é tanta, então por isso você não tem que voltar mais em 6 meses, mas sim em 3 meses. Essa conversa existia. Essa é uma conversa que existia sobre dados. Isso já está acontecendo? Ou ainda está na etapa de tatear isso? Não, já acontece. Já acontece, talvez não do jeito que a gente acha ideal, assim. O que eu acho ideal? O meu sonho, e pelo menos não conheço ninguém que faça, é que eu realmente fique com o meu relógio, que eu durma com ele, que eu acorde com ele, e a partir disso, que seja relógio ou outros sensores vestíveis, o meu médico, que pode ser do plano de saúde X ou Y, recebe esses meus dados já estruturados de uma forma que identifiquem uma tendência, tipo, a Natália não dormiu bem esse final de semana, ela tá com cortisol mais alto, então ela tá mais estressada, de repente ela tem que dar um push aqui para ela fazer uma terapia, ou de repente se alimentar melhor, e aí alguém, o médico ou um robô, me manda uma mensagem e fala, Natália, o que você acha de não sei o quê? Isso acontece? Acontece pontualmente. Então, você tem uma outra iniciativa que eu sei que algumas empresas fazem, mas que ela não está totalmente conectada, muito menos com os dispositivos vestíveis do que a gente acha hoje em dia. Tem isso. Eu acho que a gente tem essa estrada ainda, essa avenida para acontecer, mas, de fato, você ter um cuidado mais próximo do seu médico, esse olhar, eu sinto muita falta desse olhar holístico do médico, não só pelo seu pedaço que você está indo ali. O que significa essa palavra? Significa você olhar o paciente integralmente.
ele como um todo. Ou seja, eu vou no ginecologista, ele está olhando ali para a parte do órgão que ele estudou. Não necessariamente ele está vendo outras questões que eu tenho de saúde. Então, assim, hoje na saúde a gente tem alguns médicos que são talvez mais generalistas, mas quando a gente fala de até envelhecimento da população, se fala muito do papel do geriatra, que vai ser meio que esse clínico geral do paciente que está envelhecendo. E da necessidade da gente ter mais geriatras para ter esse olhar integral do paciente. Então, assim, a gente está caminhando? Sim. A gente vai usar muito a tecnologia e já estamos usando a tecnologia? Sim, mas tem uma avenida ainda para usar cada vez mais. Você leu um livro que chamou Homo Sapiens? É do Harari? É. Eu li, já tive que escrever alguma coisa sobre ele, mas li acho que faz tempo, não sou... Tudo que você falou sobre tecnologia já existe. Não tem nada, não tem nenhum invencionismo no que você falou. Em desenvolvimento, não. Tudo já existe. O que falta é juntar isso e escalar isso. Bem, esse livro é de 2014. Eu ia contextualizar esse livro no Covid, mas a gente pode usar para esse exemplo também. Segundo o Yuval Harari, não existe uma hierarquia de importância científica das coisas. Ou seja, sei lá, é tão importante descobrir por que, sei lá, você corta o rabo da lagartixa e ele cresce e descobrir a cura do câncer. Do ponto de vista científico, não há uma hierarquia sobre o que é mais importante. Existe o que é mais importante para nós. E a ciência, ela se desenvolve baseada naquilo que é economicamente mais interessante, então, dentro da tese dele. Ou seja, você coloca o dinheiro numa direção. Como já existe a tecnologia, as coisas avançam mais rápido. Dentro do contexto do Covid, eu acho que as pessoas defenderam mal a vacina porque ele está explicando exatamente. Eu via muita crítica assim, não, mas não se faz uma vacina em 2 anos. Cara, não se fazia. Mas foi a primeira vez que existiu foi uma pandemia da nossa geração, a gente nunca imaginou que ia passar por isso. E havia um interesse econômico, de fato, na solução daquele problema. Nunca houve tanto dinheiro direcionado para uma vacina na história também. Então, recordes podem ser quebrados. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas a teoria dele se aplica nessa lógica. E se aplica também nessa lógica que você está colocando. Onde que está o interesse das pessoas agora? Porque se a gente já tem toda essa tecnologia... Tudo que você está falando, está me vindo um link aqui, outro aqui. Onde que tá o interesse político-econômico para o desenvolvimento da saúde? Porque todo mundo fala assim, não, a gente já pode imprimir em 3D, órgão, a gente pode operar, etc e tal. De novo, existe o interesse econômico, existe a viabilidade tecnológica, que a gente concordou que já tem essas restrições, que às vezes elas até fazem bastante sentido, de órgãos públicos, que às vezes, como foi no caso da telemedicina, mas aí a tecnologia ela empurra para frente. Eu fiz todo esse preâmbulo, eu disse que eu falava muito, mas é porque eu acho que é muito complexo entender por que que certas coisas não estão acontecendo. Ou estão acontecendo em velocidade menor, a gente sabendo que há dinheiro e há tecnologia para isso. Por que não... A resposta simples é, sim, vivemos no mundo capitalista, né? Assim, enquanto houver dinheiro que baliza as tomadas de decisão e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a gente vai ter, talvez, essa... diminuição na velocidade de que as coisas de fato aconteçam. Então, acho que um exemplo claro, a gente tem as indústrias farmacêuticas e por onde que elas resolvem pesquisar. Elas resolvem pesquisar necessariamente em áreas em que talvez ou não tenha uma terapia em que ninguém descobriu, justamente porque quando elas conseguirem encontrar a cura ou um tratamento para aquela doença, elas vão conseguir trazer muito impacto para a sociedade, mas também lucrar bastante. Não tem nada de errado com isso. Não, nada, de jeito nenhum. Mas então, esse é como isso funciona. Agora, quando você pensa vamos pegar um outro exemplo. A gente tem visto a inteligência artificial generativa, que veio primeiro para nós, pelo menos, via ChatGPT. E agora a gente vê essa grande corrida
de vários dos players, justamente para conseguir desenvolver ou ter o seu protagonismo na inteligência artificial generativa. No mundo ideal, que todo mundo fosse amigo, que não existisse esse interesse, esse viés comercial financeiro, não poderiam unir forças para talvez já conseguir encontrar uma saída? Não, as pessoas vão querer encontrar uma saída e vender aquela saída, seja via Microsoft, via Google, via OpenAI. Então, assim, isso acontece em todos os segmentos, desde a tecnologia, à indústria farmacêutica, aos hospitais, aos planos de saúde. E aí, da onde que vem, né, esse interesse da saúde pública? De onde que vem? Quem é que vai fazer essas grandes transformações? São justamente os órgãos públicos que, em tese, não devem ter interesses financeiros a partir dessas transformações. E aí, hoje, quando eu falo que a saúde digital aqui no Brasil tem talvez um norte mais positivo, é muito porque hoje a gente talvez tenha um governo olhando para isso, e não aqui sendo partidário absolutamente, mas que tá dando alguns passos, tá melhorando, tá fazendo essas interações, tá aceitando falar com a iniciativa privada, porque também às vezes acabam criando-se muitos muros, e a partir desses muros você não tem grandes construções, porque viram nós contra eles, né? A iniciativa privada só é má e nós somos só bons, isso também não leva a esse avanço, mas a gente tem visto até empresas de tecnologia entendendo a saúde como um nicho de oportunidade, não necessariamente com esse viés intrínseco de melhorar a sociedade, melhorar a saúde, mas de entender que aqui tem um lugar... Se melhorar, ótimo. É maravilhoso, exatamente. Mas assim, também querendo entrar nesse mercado. Então, por isso que as coisas talvez demorem um pouco mais do que a gente gostaria, porque, obviamente, tem esses interesses ali que querem fazer a coisa virar um negócio. Hoje eu li antes de vir para cá, tem um colega meu que trabalhou na Veja, Rafael Esbarai, ele tem uma newsletter e ele há muito tempo olha muito para o mercado de tecnologia, não sei se você o conhece, de tecnologia e de mercado editorial. Eu gosto bastante de ler as coisas que ele escreve. Ele conta um pouco da história da Alexa, de qual foi o modelo de negócio do Jeff Bezos para colocar a Alexa no mercado, ou seja, vendendo a um ticket muito baixo, mas talvez ali tentando garantir uma assinatura, ou seja, se você tem uma Alexa ou se você tem um Kindle, você tem mais chance de comprar livros e produtos da Amazon. Perfeito. E aí ele fala um pouco assim, tá, e qual que vai ser o próximo passo da Alexa? Porque como que você vai fazer para monetizar isso, para você ter esse retorno? Porque, segundo essa newsletter dele, ele fala que o Bezos tentou fazer, ou está tentando fazer, como a Apple faz, em que você faz ali o circuito fechado para que só produtos dentro daquela própria empresa possam ser vendidos, Então, é isso, assim, é essa lógica, né? A própria Apple, ela faz a gente querer usar tudo da Apple pela integração e tal, ela não está aberta, talvez, a ter esses grandes compartilhamentos. É por isso que essas coisas acontecem um pouco mais devagar do que a gente queria, né? Não sei o que você acha. Não, eu penso... Cara, mas é mero achismo, assim. Não, também, tô aqui... Quando eu vi o negócio da trazendo vacina... análises. Quando eu vi o negócio da vacina do Covid, o livro é de 2014. E ele não previu a pandemia. Tá. Que isso também é uma outra coisa que eu tenho na inovação da saúde. Cara, porque eu gosto de inovação de maneira geral, então eu leio muito. Cara, e aí a gente foi falando, de repente veio uma pandemia, cara, ninguém mapeou, ninguém esperava. Foi um negócio, assim, muito doido que aconteceu na nossa sociedade. E agora fica um tempo todo falando que teremos novas pandemias. E ninguém sabe quando, né? Mas o meu ponto é que, assim, mesmo olhando individualmente... Cada um desses laboratórios, por exemplo, cara, possivelmente tem dinheiro. Porque eu acredito muito nessa questão da vacina do Covid, que eu acho que a imprensa como um todo, acho que a gente defendeu mal, eu me incluo nisso, não defendendo a vacina ou o laboratório. Não é isso, mas assim, existe uma resposta plausível para o fato da vacina ter sido feita rápida. Nunca houve tanto interesse econômico nisso. Eu pouco vi esse argumento. Eu acho que do caso da Covid especificamente, o que a gente teve em tese também foi sorte. Sorte no sentido de já ter uma plataforma dessa de microRNA já previamente desenvolvida e que aí se fez o plug and play ali para ver se funciona para esse tipo de vírus
E é por isso que justifica a gente ter isso de uma forma tão rápida. Uhum. Talvez ela já tivesse ali sendo desenvolvida, se não tivesse essa urgência né, sanitária e esse interesse também comercial, talvez demoraria um pouco mais de tempo. Mas é que tem que tomar cuidado um pouco com esses argumentos para a gente não falar assim, não, já se tem a cura do câncer e a gente ainda não descobriu, sabe? Não é para esse lado que eu tô levando. Não é para esse lado que eu tô levando. O lado que eu tô levando é o seguinte: existe um problema, existem as tecnologias. Você falou da cura do câncer, e eu vou dar um exemplo aqui de algumas coisas que rolaram na imprensa assim, sobre saúde que eu fiquei assustado. Uhum. Que é a vacina do crack. Não sei se você... Não, eu não acompanhei de perto, não, essa repercussão. Saiu capa de revista. Eu lembro, mas eu não... Temos uma vacina contra o crack. Cara, não temos. E isso é uma redução do problema, assim... Cara, é não compreender o problema de saúde mental, assim, no básico. Uhum. Como é que você dá uma matéria dessa? Não significa que não tem um componente da vacina que vai... Ajudar ou eu não sei usar as palavras, mas você tem um componente que anula o outro e anularia o efeito, etc e tal. Mas a maneira como isso foi noticiado foi extremamente sensacionalista. E eu me lembro que eu escrevi para um editor, que é amigo meu, que deu essa matéria, e eu falei... Amigo meu não, mas a gente trabalhou junto. E eu... É um cara que eu respeito e me senti... Eu falei, ó, se você achar um cara que parou de fumar crack por causa dessa vacina, eu faço a matéria de graça pra você. Acha uma família. Eu acho que... Por isso que o assunto que você toca, o assunto que você cuida, é muito importante. Sim, e é muito perigoso pensando do ponto de vista... que se a gente junta isso com a crise do mercado editorial, em que há essa necessidade de cliques, de títulos, sem explicação, com a sociedade lendo cada vez menos, consumindo informação a partir de redes sociais, apenas com título, compartilhando, é um risco enorme, eu concordo com você. E como que você faz nessa esteira para se proteger? Porque a gente tinha falado antes do início... que o seu nome é muito bom, né? O futuro da saúde, mas ele também traz uma responsabilidade para você. Que assim, ó, eu falo sobre o futuro da saúde, cara. Só que tá todo mundo cheio de paleta mexicana. A inovação é muito disso, né? Outro dia eu fiz um artigo que falava assim, né? Dos especialistas em metaverso e criptomoedas. Vem aí os especialistas em inteligência artificial. Tipo, todo mundo, cada hora surge alguma coisa e todo mundo quer falar e pegar aquela hype, a hype pela hype. Como que você faz para se proteger? Proteger o seu leitor, proteger a si mesmo, o seu negócio, de alguma coisa que aparentemente é muito sedutora, mas que na prática não se aplica. Como a vacina do crack. Eu acho que a gente tem que sempre ter como premissa os nortes do jornalismo, né? Assim, claro que está todo mundo sujeito a cometer qualquer erro, de acreditar em histórias que podem ser muito interessantes e tal, mas a gente se protege, jornalistas se protegem com fonte. Esse é o nosso básico. Não tem nada que eu vou simplesmente apostar da minha cabeça porque alguém me contou uma história e me disse que é incrível e eu vou achar incrível e por isso eu vou publicar. Qualquer coisa que eu escute que me pareça incrível, eu vou levar. Eu falo aqui, mas os meus repórteres, o futuro da saúde, nós vamos fazer isso. A gente vai ouvir múltiplas fontes. A gente vai atrás de pessoas. Tá, isso aqui faz sentido? Você já ouviu falar sobre isso? Se é uma evidência, algo que tem a ver com um novo tratamento, uma evidência científica, a gente vai ler quais são as evidências científicas. Hoje, tudo que é feito hoje em dia, em termos de credibilidade, até de você poder publicar e divulgar, tem que ter sido publicado num periódico científico. Então, eu não sei exatamente a história da vacina do crack, mas tem alguns médicos que se dizem ter descoberto alguma coisa que foi revolucionária. Teve até um caso recente que saiu em alguns veículos que não checaram a informação, não checaram com o médico. Aí foi se ver, o médico atua nos Estados Unidos, nunca publicou nada sobre isso.
Você pergunta para os pares dele se aquilo que ele diz fazer faz sentido, os pares ou as sociedades médicas não validam isso. Você se protege dessa forma, você se protege procurando outras fontes para embasar a tua declaração, a tua reportagem. Por que eu te fiz essa provocação? Eu vi uma vez um post que eu acredito bastante, assim, né? Disseram que tá chovendo, né? A função do jornalista não é ouvir duas pessoas, mas é abrir a janela para ver se tá chovendo, para checar. E aí entra a importância da experiência do jornalista. Sim. Porque você pode se cercar de fontes e eventualmente ser persuadido por elas. Eu já fui. Como assessor de imprensa. Porque assim, você tem a sua credibilidade assinando a matéria lá, mas eu tenho uma credibilidade perante a você. Eu não posso ligar para uma Natália Cominali para oferecer uma pauta que ela lê, ela fala assim, pô, Edu, mas aqui, cara, pô, como é que você me manda uma pauta dessa? Eu também tenho, como assessor de imprensa, eu também tenho um nome a zelar do ponto de vista jornalístico, porque eu me relaciono com jornalistas. Claro. Eu preciso ter esse cuidado. E não há esse cuidado mais. Ou há pouco. Menos do que deveria ter. Eu só tô colocando aqui porque eu acho que a gente... Quando a gente fala de saúde, é uma coisa que você mexe com vidas, assim, né? Por exemplo, essa coisa da cura do câncer. Cara, é um jargão isso que você falou. Eu devo ter visto isso, sei lá, nos meus 20 anos de jornalismo, trocentas vezes. E aí, pô, porque o fulano falou, com Covid tinha um monte de médico defendendo certas pautas, certas ideias. Não foi uma coisa coesa. A gente tem que, numa hora, tomar uma posição com base em todo um contexto. Dentro de um cenário onde você precisa apostar, por exemplo, outro dia eu vi uma menina de um grande veículo que falou que ela tem que subir 10 matérias por dia, cara. Nossa. Cara, 10 matérias por dia? Qual é a chance de você fazer isso direito? E isso entra num outro tópico que você também deve ter acompanhado, que é, além de ter que subir as 10 matérias por dia, a gente recebe, sei lá, acho que mais de 100 releases por dia. Né? Então, você é muito... de várias formas, todo mundo quer trazer uma notícia para você, todo mundo quer trazer uma informação, todo mundo quer que você escute a fonte tal, tem os periódicos científicos. Então, fazer essa análise, fazer essa curadoria, fazer esse filtro, requer, sim, experiência. Concordo 100% com você, porque o fato de você já ter lidado com várias coisas, de já ter visto muita coisa, te coloca sempre um freio, assim, tá, essa história tá um pouco mal contada, né? Vamos ouvir as fontes, vamos procurar. Uma das coisas é sempre assim, me parece muito legal, me manda, você já publicou sobre isso? Está publicado em algum lugar? Me manda os periódicos que atestem esse benefício que você está trazendo. Ou se tem alguma empresa que fala que faz coisas maravilhosas. Vocês têm monitoramento de desfecho? De alguma forma você tem esses dados, assim, vocês podem estar fazendo uma coisa incrível, mas você consegue compartilhar comigo esses dados de que essa estratégia que você implementou realmente mudou a vida do paciente, que seja? Então, sempre vem com mais perguntas. E aí, a partir daí, a gente toma essa decisão. Mas, sem dúvida, assim, a gente não vive um momento fácil para o jornalismo. Não é fácil para os jornalistas, não é fácil para os assessores de imprensa, porque existe uma cobrança do lado ali do cliente também de alguma forma querer aparecer ou de querer estar numa matéria. O jornalista ele é bombardeado por um monte de releases e de sugestões de pauta, e aí você tem o editor cobrando que você suba as 10 matérias e às vezes vai um pouco no automático. Isso, infelizmente, é um caminho que a gente está vendo acontecer no jornalismo, mas que é preciso ser combatido, né? Eu acho que não é saudável, não é saudável para ninguém, muito menos para a sociedade, que é quem a gente quer informar, né? Mas daí surgiu uma oportunidade de mercado também, que assim, cara, fazer direito virou inovador. Ah, sim, isso é bom. Sim. E aí veio você com o futuro da saúde, e aí tem vários outros veículos nichados, o Brasil Journal, o Newfeed, o Startups, talvez eu não... O Finsiders, do Danilo,
uma galera que veio de jornal maior e falou, porra, cara, se eu fizer direito dá negócio. Você acha que, no final das contas, a gente... the old way is the best way? A gente vai voltar a fazer jornalismo como deveria ser, e esse talvez seja o futuro? Uma coisa mais nichada, menor. Não vai ter mais uma... Não é que não vai ter mais, mas, assim, antigamente eram, sei lá, 4 jornais que influenciavam a população, e agora você tem... não pequenos negócios, mas veículos mais nichados que falam com públicos menores, e esses caras é que vão deter o poder de influência? Será que é por aí? Difícil essa resposta. Eu acho que eles vão viver lado a lado. Eu não acho que vai ser um ou outro. Eu não acho que a gente vai para esse lugar binário de quem que vai tomar a decisão e quem vai influenciar. Porque os grandes veículos, eles vão continuar sendo grandes veículos. Eles vão continuar influenciando, eles vão continuar pautando. A capa do jornal vai para o Jornal Nacional e eles se retroalimentam. E se você liga para um deputado, para um ministro, dizendo que você é da Globo News, você vai ter esse espaço e você vai conseguir... retroalimentar esse universo aí de notícias. Então, os grandes, eles vão continuar sendo importantes, querendo ou não, é por onde também a grande sociedade consome informação, mas isso não quer dizer que os pequenos, né, os mais nichados, não vão ter esse espaço. Eu acho que eles vão coexistir de verdade, assim, porque, querendo ou não, quem toma a decisão, vamos supor que a gente está aqui falando, né, para tomadores de decisão, eles não vão ler só uma fonte de informação. Eles vão saber quem que traz contexto, quem que traz análise, quem que publica aqui que faz sentido que eu leia. E aí pode ser que ele leia o Brasil Journal, o Valor, o Futuro da Saúde e também a Folha. E assista o Jornal Nacional. Mas quando você fala, de repente, para a massa, talvez não necessariamente ela vai ler o Futuro da Saúde ou o Brasil Journal. Então, assim... Eu acho que essas coisas vão existir e tudo isso vai ser importante, mas o jornalismo tradicional de grandes veículos vai continuar existindo, vai continuar sendo importante. A gente vê o movimento, por exemplo, do New York Times nos Estados Unidos. Eu não tenho de cabeça os números, mas assim, eles estão investindo em outros negócios além das notícias. Apesar de ter uma robustez enorme de conteúdo, de credibilidade, de reportagens, de investir nisso como sendo referência, eles estão investindo também em frentes de entretenimento. Ou seja, para oferecer ao assinante outras coisas além do que só ler a notícia. Então, acho que quando você fala de grandiosidade, assim, a conversa vai de outro jeito, mas eu não tenho dúvida, e obviamente essa é a minha defesa, porque eu tenho um negócio nichado, o que a gente faz vai ser importante, é importante já hoje pro mercado. Tem uma coisa do New York Times que eu vi que eles fizeram, que é o seguinte, eles desligaram tudo que era em torno, tipo, funções que não eram a de produzir notícia. Sei lá, o contador, o administrador, tudo isso foi meio que terceirizado lá dentro. E houve um investimento em profissionais sênior, em gente de qualidade. Eu não vejo esse movimento. Eu começo a ver esse movimento de resgate de credibilidade agora, assim. Eu começo a notar as pessoas preocupadas um pouco, assim, do ponto de vista jornalístico, pensando um pouco mais, assim, sabe? Pelo menos nas conversas que eu tenho, assim, tá todo mundo assim, puta, eu preciso produzir um conteúdo melhor. Antes era uma coisa só, vai, faz rápido, depois a gente vê. Por exemplo, no ambiente de assessoria de imprensa, o que eu tento fazer na EDB? Sempre foi o meu mote. Eu tento genuinamente trabalhar para o repórter. Eu sei que parece conversa fiada eu falando isso para você, mas eu genuinamente falo assim, cara, qual é a pauta aqui? E aí eu tento explicar para o meu cliente que ser assessor dele significa facilitar o trabalho do repórter e não fazer o que ele quer. E eu já perdi muito dinheiro fazendo isso. Eu ia te perguntar isso, se os clientes eles estão maduros nesse ponto. Alguns. Quando você consegue o resultado, o cara entende. E aí ele passa a te respeitar. Porque
o que acontece? Sempre fica aquela coisa de assim, não, mas pagou, saiu. Uhum. Não, pagou, saiu, mas de que maneira saiu? E também existem conteúdos patrocinados, sabe? Uhum. O grande lance é você fazer reportagem na minha posição. Que foi o que a gente conseguiu fazer passando aquela bola para vocês daquela matéria. E coisas que eu já fiz ao longo da minha carreira de enxergar pautas e trazer. Mas eu acho que falta um pouco de envolvimento com o trabalho, que era aquela conversa que a gente teve lá atrás sobre qualidade de texto, qualidade de apuração. Você olhar a pauta e olhar o veículo e falar, cara, isso daqui vai render uma matéria para esse cara? E como isso vai impactar o leitor deles, etc e tal. Falta um pouco de uma análise mais profunda e pensada, assim. Eu vejo muito dessa forma e eu também acho que assessoria de imprensa não é para todo mundo. Eu acho que a assessoria de marketing é. Todo mundo precisa de marketing. Todo mundo precisa de marketing. Todo mundo precisa de redes sociais. Mas nem todo mundo precisa de uma assessoria de imprensa. Porque, de repente, ela não tem o que dizer para a imprensa, é isso? Cara, e às vezes é um ótimo negócio, uma vidraçaria. Uma rede de padarias. Cara, um puta negócio, dá mais dinheiro que ganha mais que eu e você junto. Mas, cara, isso não gera um impacto. Ah, Entendeu? claro. Não tem por que você tentar vender isso para um jornal. Exatamente. Uhum. Então, acho que falta um pouco desse discernimento. Só que a gente não discute essas relações. Fica sempre aquela coisa de, não, o assessor manda isso, aí o repórter começa a esnobar, começa a não atender. É difícil essa relação. Eu nem sei porque eu comecei a falar isso com você. Eu perdi o foco do que você estava falando, mas puxei para esse assunto da qualidade, assim, tava falando da qualidade, tava falando do New York Times, olha pra onde eu fui. Não, mas é bom que é assim que a gente viaja. Mas eu não me lembro de ter morrido com uma boa pauta na mão, sabe, assim? É esse ponto que eu quero chegar. Esse é um diferencial. Acho que esse é um diferencial bem importante, porque a gente, e aí eu não tô falando só da assessoria de imprensa, a gente é bombardeado por conteúdo o tempo todo. Em todos os lugares, eles concorrem pela nossa atenção. Inclusive, a nossa atenção, quando a gente olha para redes sociais, é, na verdade, o que paga a conta das redes sociais, né? Assim, o sonho do Instagram, o sonho do TikTok é que você fique mais tempo lá dentro, porque eles vendem essa nossa atenção, nosso espaço para publicidade. Agora, se você pega esse cenário de redes sociais que chama a nossa atenção, se você pega esse cenário do jornalismo, que você recebe mais de 100 e-mails por dia, mais de 50 WhatsApps, e se você ainda abre um LinkedIn da vida, o pessoal usando o ChatGPT para produzir conteúdo, para falar mais sobre você e fazer autopromoção, é muita coisa para você filtrar e entender exatamente o que faz sentido para você. O que aquilo faz sentido para o seu negócio, como aquilo faz sentido para a tua formação, para onde você vai direcionar a sua atenção. E eu concordo com você que a gente tem tido, não todo mundo, mas esse olhar um pouco mais crítico de para onde que eu estou colocando o meu tempo, já que é uma coisa que a gente tem muito escassa. E aí, nesse relacionamento, que é muito também o propósito do futuro da saúde, eu não vou gastar o tempo das pessoas colocando ou fazendo reportagens sobre coisas que talvez não façam sentido, do mesmo jeito que tem a ver com o que você está trazendo. Você não vai fazer uma abordagem com um jornalista para vender uma pauta ou para trazer um cliente que você não acredita. Mas esse não é o modelo atual que a gente vê. Não. Mas, de verdade, você contou da sua história de empreendedorismo, eu empreendi diferente, assim, eu estava desempregado, e aí eu fiz várias entrevistas em grandes agências, assim, e aí os caras começaram a me convencer que eu não sabia fazer o que eu sei fazer. Uhum. Acho que todo mundo já passou por isso na vida. Aí eu falei, cara, eu não acredito nos caras. Eu sei fazer essa porra, velho. Eu vou abrir a minha agência. E aí eu comecei com um cliente, depois veio 2, veio 3. E eu fui crescendo.
E aí, por que eu te fiz aquela pergunta lá no começo do futuro da saúde, como crescer, como gerenciar e tal? Porque se eu não tomar cuidado, eu me torno aquilo que eu sempre critiquei. E eu já caí nesse erro, Natália. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que, assim, eu já assinei coisas, eu já fiz ligações para jornalistas e depois eu falei, cara, Não era isso. eu tô apelando. Por exemplo, redes sociais. É um assunto que eu vou querer entrar com você, que você é top voice, né, do LinkedIn. Eu escrevi os meus 2 livros, foram bem de venda, foram best-seller. O primeiro teve uma repercussão maior do que o segundo, mas o segundo teve uma boa repercussão também. E a gente sempre fica naquela... A gente é muita gente, mas de como eu dou o próximo passo, e aí você começa a criar um cronograma de posts e tal, e aí de repente eu não tenho assunto para falar 5 posts por dia e tal, aquela alimentação de 1 minuto, e vai, sobe, posta, e diz as coisas meio que para dizer, porque é mais importante constância do que qualidade. Cara, como a gente e isso me pegou uma vez. E aí você começa a ficar envergonhado dos próprios passos. Aí eu falei, não, peraí. Eu preciso voltar para minha essência. Minha essência é fazer jornalismo direito, cara. Pesquisar, escrever um texto bom, não me perder pelos holofotes ou por like. Isso é uma questão para você? Você nunca perdeu esse foco? Como você cuida disso? Porque você alcançou prestígio. Diferente de fama, você tem prestígio. Mas você é essa jornalista multiplataforma que você colocou aí, né? Você tem um site de muita qualidade, um bom podcast que eu ouvi, assim, pessoas renomadas vão lá, conversam com você. Tá na rede social, tá bem, tá forte. Como que você cuida para não falar besteira, cara? Isso me tira bastante. Me tira muito planejamento e energia. Eu não vou dizer que é noite de sono, porque eu durmo bem. Mas ainda Você tem bem. filho? Eu tenho uma filha de 3 anos. Não, peraí. Não, Essa mas vai virar mas eu outro durmo podcast. bem. Eu durmo bem. Eu não vou dizer que eu durmo mal, não. Por isso que não tira noite de sono. Mas assim, sobre o conteúdo, sobre ter perdido ou não a mão, eu nunca perdi. Apesar de também ter sido muito impactada por todos esses gurus de internet que falam que tem que ter constância, tem que ter não sei o quê. Mas foi muito porque eu me prendi muito por algo que eu acreditava, que é a qualidade de conteúdo, que é fazer a diferença para as pessoas, que é realmente entregar o que as pessoas precisam. Mas, sem dúvida, se eu tivesse ido por uma seara que, na época da pandemia, era muito presente, que era aquela produção incessante, aquela coisa bem catastrófica, um jeito bem sensacionalista de trazer os temas e tal, em tese, seria muito maior, no sentido de número de seguidores. Mas eu nunca quis ir por esse caminho, porque eu fazia e faço muito o que eu acredito, assim, no sentido de que eu preciso trazer valor para quem está me assistindo, eu não estou ali só jogando alguma coisa. Então, na pandemia, muita gente começou a me acompanhar no Instagram primeiro, porque gostavam do jeito que eu trazia as coisas, que eu não deixava ninguém desesperado, que eu lia as notícias e trazia um pouco dessa ponderação, porque era meio que, na minha opinião, o que a gente precisava naquele momento, assim, né, de falta de informação, de muita gente com medo, muita gente desesperada, então foi isso que eu fiz na época da pandemia. No LinkedIn, a minha abordagem é um pouco diferente, é absolutamente orgânica, então eu posto quando eu tenho vontade. Às vezes tem coisas, eu gosto muito de compartilhar esses passos da minha jornada, porque eu sinto que todo mundo que está comigo faz parte, sabe, da criação dessa história. Então, assim, cada feedback, cada pessoa que encontra e fala, sabe, eu gosto muito de ler, nossa, não sei o quê. Eu fico muito feliz, assim. Então, eu sinto que eu tô dentro dessa comunidade e eu meio que me sinto parte de um todo, entendeu? Eu não tô sozinha. Mas, ainda em termos de produção de conteúdo, eu gostaria de estar mais presente.
Eu gostaria de ter... Tem vários temas que eu quero falar mais, mas que eu não faço ainda hoje por falta de tempo. Então, acontece alguma coisa específica, eu acho que eu poderia ter uma voz interessante para fazer uma análise, para trazer mais informações, eu acho que a audiência até gostaria disso, mas hoje eu ainda não entrei com tudo nisso, porque, bom, eu tenho um site, uma newsletter, um canal no YouTube, uma equipe, uma empresa, ainda não consegui. Uma filha. Uma filha, mas é algo que eu acho... Assim, uma das minhas defesas de todos os lugares que eu participo, que eu converso, que começam a definir o futuro do jornalismo, qual que é o papel, não sei o quê, a minha defesa é, a gente tem que ocupar os espaços. Ou seja, tem muita gente reclamando do poder que as redes sociais ganharam na informação. Ué, ganharam mesmo. Você não vai ocupar esse espaço? Você vai ficar reclamando de que elas não leem mais de 5 minutos uma notícia? Não, você tem que produzir conteúdo de qualidade para aquela pessoa do jeito que ela quer consumir, porque assim você está causando impacto. Então, eu faço isso no Futuro da Saúde no canal no YouTube, mas eu acho que ainda tem espaço para a gente crescer em outros formatos. Mas a intencionalidade é diferente. Ah, sim, Por exemplo, não é só aparecer por aparecer. Você tá falando assim, cara, vou aparecer dentro daqueles moldes, mas dizendo alguma coisa que eu quero dizer, e não aparecer por aparecer. Ah, não. Porque tem uma outra sketch, essa é muito boa. Depois você me manda esses links. Eu vou te mandar, essa é do Porta dos Fundos, que o cara fala assim, o funcionário chega pro chefe, né, fala assim, desculpa, tô gostando de trabalhar aqui, mas o que é o nosso negócio? Ele fala assim, é uma startup. Aí ele fala assim, tá, mas o que a gente faz? Ele fala assim, a gente tem soluções. Ele fala assim, soluções... Mas que soluções? Não, mas são soluções fora da caixa. Não, mas como assim fora da... O que a gente faz? Ele fala, cara, a gente cria insights. E aí, assim, a sketch se dá nesse desenrolar. Como é perigoso isso para o jornalista, né? Ao mesmo tempo, eu entendo... Isso é um ponto. O outro ponto... é que a forma de comunicação nas redes sociais, quando você você coloca certas verdades, vamos, sei lá, ou compartilha de uma maneira mais autêntica, não vou usar esse termo, compartilha o que você pensa, assim, literalmente sobre as coisas e tal, gera identificação porque as pessoas também, ao mesmo tempo que elas não, tem algumas que não pensam para falar, mas algumas pensam demais para falar. E também tem uma distância muito grande entre a linguagem jornalística acadêmica, que eu acho que a gente fica também muito no nosso nicho, muito pra gente e tal. E as pessoas vão se comunicar, às vezes, de uma maneira mais simples mesmo. Isso não é empobrecer o jornalismo, né? Não. Por exemplo, as coisas que eu escrevo sobre inovação, a minha praia é mais essa. De, cara, como isso muda a vida das pessoas. Mesmo falando das startups, assim. Eu sempre pergunto, assim, pros meus clientes, cara, para que o seu negócio serve? Tipo, eu não fico perguntando, quão disruptivo é, ou valuation, ou... Assim, eu tenho essas informações também, mas a questão, assim, para que serve? Não falta um pouco de... Às vezes, se a gente for um pouco mais chucro, e fazer perguntas mais simples no jornalismo, talvez a gente não obtenha um material mais qualificado do ponto de vista de agregar valor mesmo para quem está lendo, sabe? Mesmo na área da saúde. Por exemplo, sei lá, a gente está nas Olimpíadas, assim. Eu pouco vejo falar sobre medicina do exercício e do esporte. Uhum. Sim. Não, eu acho que sim. Eu acho que tem as pautas pontuais, mas tem o que as pessoas querem saber. Só que aí... Isso te guia? Não. Hoje... Isso nunca me guiou, cara. Não. Mas, assim, é importante. A gente... Não dá pra ser arrogante no ponto de vista de, assim, não me importo com o que as pessoas querem saber. Só que, assim... A gente tem que trazer a pauta, obviamente, do que faz sentido, do que é válido e de que vai trazer essa repercussão. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de ouvir
aquilo que é interessante. Então, a gente está agora, você falou das Olimpíadas. A gente teve o caso da Simone Biles, que saiu, né, das Olimpíadas por uma questão de saúde mental. E agora voltou e ressurgiu maravilhosa. Cara, por que não trazer essa pauta da saúde mental? E aí não é uma pauta de oportunidade apenas do tipo assim, sabe, vender um release Simone Biles e saúde mental, saiba porque... Não, vamos aprofundar essa questão, né? Assim, dentro do futuro da saúde não faz tanto sentido, porque o nosso público não necessariamente vai pegar essa pauta, mas assim... Como que a gente trata da saúde mental? Qual é o estigma da saúde mental? Como que a saúde mental é abordada pelos atletas? Quais são os bastidores disso? Quantas consultas com psicólogos eles fazem todos os dias? Quando você perde, ou quando você está antes de entrar para fazer a sua prova de solo, que tipo de estratégia? Nossa, eu consigo pensar em 1 milhão de pautas de que pode fazer diferença para as pessoas que estão assistindo, que estão consumindo. Então, assim, eu acho que a gente não tem que fazer pautas de oportunidade no sentido de simplesmente fazer para conseguir o clique. É a diferença entre oportunismo e oportunidade. É isso. Traduziu, é isso. Eu entendo o que você está falando. Eu acho que a gente tem que... Porque tem o interesse genuíno das pessoas. Não, eu também leio isso. Só que... é a forma como a gente traz, assim. Exato. É a forma como que a gente traz. Natália, mais uma pergunta que eu tenho para você. A gente passou rápido sobre isso, mas a Covid, né, e a saúde, de uma forma geral, o futuro da saúde nasceu naquela época. Cara, foi alvo de um debate político, mas num sentido pejorativo, assim mesmo, né? Usou-se a saúde como uma ferramenta política de uma maneira, cara, que prejudicou as pessoas e tal, né? Como que você lidou? Como é que conjuga esse verbo? Acho que é lidou mesmo. Lidou, Como você lidou com isso? Eu tenho que usar outros verbos para não passar esse tipo de vergonha, mas eu vou aprender. Eu acho que depois a gente checa. Mas eu acho que eu falei certo. Eu acho que sim. Porque realmente você falou assim, a gente se protege com fonte. Mas teve muito... embolou a classe médica também. Sim, super. Não foi uma época fácil. Foi uma época de múltiplas... Muita gente virou influenciador nessa época. Muita gente ganhou audiência nessa época. Muita gente ganhou muito dinheiro nessa época. E eu tô falando de gente... profissional de saúde, gente que estava ali, enxergou na pandemia uma oportunidade, e como você até trouxe isso aqui em algum dos pontos do podcast, quando a gente fala uma coisa que as pessoas querem consumir ou elas querem acreditar, você tem essa sua confirmação, né? O viés de confirmação, de autoridade. Então, muita gente bebeu dessa fonte durante a pandemia. A grande questão, e para mim isso foi muito importante, o quanto isso impacta na vida das pessoas e o que as pessoas estavam precisando saber naquele momento. Teve muita polarização, mas antes até da polarização, ou talvez ao mesmo tempo em que tinha polarização, tinha falta de informação mesmo. Eduardo, assim, se você parar para pensar... Sabia mesmo, ninguém né? sabia. Ninguém sabia se tinha que usar máscara. Aí depois mandou usar máscara de tecido. Aí depois falaram que máscara de tecido não adiantava. Aí ficou nessa dúvida do isolamento, se faz isolamento, mas quantos metros de distância é isolamento? Aí depois teve a polêmica da quantidade, do tempo de isolamento. Então, assim... era muita informação acontecendo ao vivo. E aí eu acho que é muito importante você ter equilíbrio e essa parcimônia na hora de noticiar, sem ser tão enviesado, sem ser tão catastrófico, sensacionalista, que não foi muito o que a gente viu. A gente viu a polarização, obviamente, né, que fique muito claro, eu pelo menos aqui, nós somos, né, muito do lado da ciência, da vacina, de, né, tem que fazer as coisas, beleza. Mas mesmo nessa época, tinha a polarização do ultra isolamento, não pode fazer nada, não sei o quê, e tinha um zero isolamento, sem citar aqui a coisa da vacina, e aí ficou essa tensão, e as pessoas não sabiam quem seguir, o que fazer, até porque dentro do governo tinha um caminho, depois tinha um ministro que caiu. Então, enfim, foi um caos. Acho que foi... um caos de vários aspectos, mas assim, o principal, na minha opinião, e que serviu de
até de reflexão e de legado, acho que para muita gente, é o impacto que as fake news têm na saúde. Porque também dentro desse cenário de incerteza, de falta de informação, de não saber exatamente onde e quem acreditar, você tinha médicos falando uma coisa, outros médicos falando outra, aí virou um negócio realmente criminoso, que foram as fake news na saúde. Minha esposa estava grávida. Então você também teve um bebê de pandemia. Tive. Né? Eu sempre falo que em 2 não era isolamento, né? Então, veio o Heitor e a gente optou por tomar vacina. Mas também ninguém muito bancou, não, assim, a nossa decisão, assim. Com ela grávida. Tomou, ele tá bem. A gente tomou as vacinas, foi uma decisão nossa. Mas você ouvir informações de tudo que é lado. E eu vi uma coisa muito triste acontecer na rua. Por conta, na minha opinião, por causa disso. Eu estava passeando com o meu cachorro na rua. Eu coloquei isso no meu segundo livro. E aí uma senhora, ela foi abrir um portão do prédio e ela abriu com o cotovelo, porque ela não queria encostar. E o portão voltou na cara dela, Oh, Deus. estourou a cara dela. E ela tombou para trás. E nós vimos aquilo. Olha o nível de desespero das pessoas, né? Sim. Mas eu também não encostava em nada. Eu fiquei uma semana meio assim... Cara, parecia que eu tava indo no mercado, parecia que, sei lá, tava indo roubar um banco. Sim. Me sentindo meio... É só você pensar na época que os isolamentos começaram a diminuir, ou a necessidade disso. Os primeiros encontros era muita culpa. Era assim, você nem contava direito para as pessoas que você tava voltando a encontrar, tipo, a tua mãe ou teu pai. Porque... Parecia que pegava mal e tal. Que, Eu não tô entrando, nem sei o que é certo, não sei o que... De verdade, eu ainda não sei. Eu fiz as minhas escolhas, entendeu? Mas o que eu quero trazer é o impacto do que você fala pro outro, cara. Sim. Porque às vezes, a gente na nossa cabeça, você tá escrevendo e tal, mas, meu, as pessoas leem. E as pessoas acreditam. E seguem. Meu, nos meus livros, o livro tem uma coisa que o jornalismo não... Pelo menos ainda não trouxe. O livro, o primeiro foi de 2021. Meu, constantemente alguém me marca no Instagram porque... eu acabei de ler o livro e não sei o que lá. É meio atemporal, né? Mas isso é meio assustador. Porque, assim, eu não escrevi nenhuma besteira, assim, sabe? Assim, não América, mas... Cara, o poder de influência que você tem sobre as pessoas, porque você tá escrevendo e a gente é falho, né? A gente tá cansado, a gente tem filho. Sim, né? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Então, eu acho importante trazer isso pra ficar de mensagem pra quem tá assistindo a gente. Isso ainda é um trabalho, cara. É um baita trabalho. Sabe, escrever, contar uma história, tipo, não é só pra ganhar like, não é só pra... As coisas são uma consequência, a gente quer, eu quero grana, lógico, influência, lógico, mas não a qualquer custo, assim, né? Sim, não, e tem essa responsabilidade, é isso, assim, nada vem... E é engraçado isso, né? Mas assim, eu falei pra você, eu poderia fazer mais vídeo. Sim, mas é que isso, nada vem da sua cabeça. Tipo, se eu for abrir uma frente para fazer mais vídeo, para escrever ou para publicar mais, isso significa ter mais checagem, ter mais apuração, ter mais o quê? Tudo isso tem um tempo enorme para que você escreva um post, uma informação, crie um vídeo de 2 minutos, e que nem sempre as pessoas têm essa responsabilidade. Então, o jornalismo profissional é algo que eu sempre defendo e sempre vou defender, porque, de fato, a gente está sujeito a erro, com certeza, como você disse, mas a gente se cerca de vários muros para tentar evitar ou minimizar esses erros. Então, tem que ter essa responsabilidade. Está chegando ao fim. Quer deixar algum recado? Alguma coisa que eu não perguntei? Não, eu queria te agradecer. Dizer que foi um super prazer estar aqui com você. Eu acho que a gente tem grandes desafios quando a gente pensa em jornalismo do presente, jornalismo do futuro, e qual que é o nosso papel, né? Pensando em
escritores, jornalistas, assessores de imprensa, como que essa comunicação acontece. Então, eu admiro demais, assim, todo mundo que está dentro desse segmento tentando levar mais informação para as pessoas, que é o que a gente também está fazendo no Futuro da Saúde. E eu não sei, para mim, jornalista tem esse quê muito idealista, assim, sabe? De que a gente vai conseguir transformar, nem que seja a vida de uma pessoa, transformar realidades a partir de alguma coisa ou de alguma história que a gente conta. E é muito isso que me norteia, é isso que eu sei que norteia muita gente. Então, poder falar sobre isso foi um grande prazer de verdade. Obrigada. Pô, que massa, Nath. Obrigado. Já te chamei de Nath. Pode chamar, pode chamar. Pessoal, vou ficando por aqui. Queria agradecer demais a audiência de vocês. Curta o canal, compartilhe, comente. Sigam lá o Futuro da Saúde, tá em todas as redes. Sigam o podcast Futuro Talks. Futuro Talks, mas é dentro do canal do YouTube, já dá para ver tudo lá. Acessem lá, sigam a Natália Cominali, o conteúdo dela é muito bom. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela atenção, valeu, tchau.